Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que bênção, né? Glória ao Pai eterno. E foi sugestivo esse hino porque hoje nós vamos falar sobre a glória e o caráter de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 11, versículos 33 a seguir. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu considero ímpar de estarmos aqui, né? Eu considero todas as vezes, irmãos, que nós temos a oportunidade de vir à casa de Deus, uma oportunidade sem igual. Não existe nenhuma vez que você vem à casa de Deus que não existe uma oportunidade potencializada, né, Sara? Para nós alcançarmos algo extraordinário da parte de Deus. Existe aqui, irmãos, uma porta aberta para que através do conhecimento da palavra de Deus, você possa alcançar coisas novas na presença de Deus. Você sabe que a palavra de Deus fala isso no Antigo Testamento, só como introdução para você, que o povo perece por falta do quê? Por falta de graça de Deus? Não. O povo perece por falta da bondade de Deus? Também não. O povo perece por causa da vontade, da falta de vontade de Deus de fazer alguma coisa? Também não. O povo perece por falta de conhecimento. É o conhecimento da palavra de Deus que dá acesso à pessoa que ele é. Né? É como se você tivesse um relacionamento com alguém e você não soubesse que o fato de você ter um relacionamento com aquela pessoa abrisse uma porta para você. Vou dar para você um exemplo muito claro aqui, né? Para todos nós que moramos aqui. Se você é brasileiro e casa com um cidadão americano, você tem acesso à nação americana, porque aquela pessoa é cidadã desse país, então ela consegue dar documentos para você nesse país, é ou não é? É como se a pessoa tivesse casado com um cidadão americano, morando nos Estados Unidos e quisesse viver ilegal. Não, eu não quero que meu cônjuge me dê documento. Por quê? Ah, não, porque eu não quero, porque eu quero conseguir pelo meu próprio mérito. Pelo seu próprio mérito você não vai conseguir. Porque se você já está ilegal vivendo nesse país, você não consegue pelo seu próprio mérito. O único caminho é você fazer com que aquele seu cônjuge peça para você documento. De uma forma muito simplificada é o seguinte: nós não temos acesso às coisas do céu para o nosso benefício. A única pessoa que consegue para nós é o nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo. Ele, casando conosco, nos deu acesso para que nós desfrutássemos de tudo aquilo que ele tem como rei de todas as coisas. Se nós aprendemos através da palavra de Deus, irmãos, nós vamos ter acesso a coisas extraordinárias na presença de Deus. É por isso que o nosso culto de domingo é uma delícia. Nosso culto de domingo é extraordinário, é um culto de celebração, nós levantamos a mão, choramos, cantamos, né? Recebemos aqui palavra de encorajamento para seguir os passos do Senhor Jesus Cristo e alcançar coisas maravilhosas. Mas é no culto de ensino que a gente aprende a ser crente. É no culto de ensino que a gente acerta os ponteiros da nossa vida com os ponteiros do céu. Para nós alcançarmos coisas extraordinárias da presença de Deus. Então, se você veio aqui hoje, você está aqui comigo, você está assistindo a gente pela internet, através do Zoom, bem-vindo. Se você vai assistir esse culto depois, amém, que bom que você conseguiu parar tempo para assistir. Mas eu quero incentivar o seu coração, mais uma vez, a você vir aqui para adorarmos e recebermos palavra de Deus juntos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como disse nosso querido Raul, quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Abra aí sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 11, versículo 33 a seguir. Diz assim a minha Bíblia e a sua deve dizer a mesma coisa, senão a gente está no lugar errado. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tá gravando? You sure? Okay. A nossa introdução vai dizer que a gente começa hoje essa caminhada de 2 semanas a respeito do estudo da glória e do caráter de Deus. E por que é importante? A glória de Deus, é importante saber da glória de Deus porque tudo que Deus faz leva a esse selo de autenticidade. Se Deus fez alguma coisa, o selo de autenticidade daquilo que Deus fez é a glória dele. A glória dele se manifesta em tudo que ele toca.
A glória de Deus mais para frente, a gente vai ver que é o resplendor da sua presença, da sua pessoa. Mas a glória de Deus também é o objetivo final de tudo que foi criado. Como assim? Todas as coisas que existem, existem para a glória de Deus. Nada que foi criado simplesmente sem nenhum tipo de intenção ou de propósito. O propósito máximo de todas as coisas que foram criadas é a glória de Deus em relacionamento com Ele mesmo. É por isso que é tão importante a gente estudarmos sobre a glória Noah e Sara. É por isso que é importante nós estudarmos sobre a glória de Deus e o caráter de Deus, né? E como a gente faz isso de maneira efetiva, né? Como é que a gente pode expressar a glória e o caráter de Deus se tantas vezes não entendemos o que isso significa? E você pode até se perguntar, por que estamos falando da glória e do caráter de Deus? Bem, a verdade é que esses dois aspectos, como diz aí na sua introdução, são muito importantes partes da nossa fé. E não são apenas para pastores ou teólogos, eles são para todos nós. Dentro desse aspecto mora toda a motivação no sentido, a razão de ser e ação da pessoa de Deus e de quem Ele é. Precisamos então experimentar a glória de Deus em nossas vidas todos os dias e precisamos o seu caráter, conhecer o seu caráter para confiar nele. O intuito do nosso estudo não é dar um argumento, né, demasiadamente teológico para esses dois assuntos, mas levar a você uma relação simples dentro de um fundamento sólido, baseado em uma doutrina saudável de como é possível viver para a glória de Deus e confiar em seu caráter perfeito e sua pessoa imutável. Portanto, se você está pronto para isso, vamos observar isso com mais cuidado a partir de agora. Olha o que Jó fala, por exemplo, no capítulo 26, versículo 14 do seu livro. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O que Jó está falando é o seguinte, olha, nós estamos aqui dedicados agora a compreender e estudar a glória de Deus, né? Nós sentamos aqui agora e entre nós fizemos esse acordo, nós vamos observar a glória de Deus. Jó chegou à seguinte conclusão, olha, eu tenho observado a Deus por um bom tempo, e eu descobri que tudo que eu conheci dele são apenas as orlas dos seus caminhos. Aquilo que ele faz é muito maior do que aquilo que nós conseguimos perceber. Então, por mais que nós saímos daqui hoje observando a glória de Deus de um aspecto ainda mais profundo, ainda é muito pouco perto daquilo que a glória dele pode se manifestar na nossa vida e pode nos ensinar a respeito dele. É por isso que ele fala assim, quem entenderia, pois, o trovão do seu poder? Porque cada vez que ele manifesta mais uma vez a sua glória, e eles entendiam, por exemplo, a manifestação da glória através dos eventos naturais, eles ainda não sabiam o que é que aquele raio que tinha causado, tinha causado aquele trovão, ia significar para aquele lugar que tinha recebido o raio. Que tipo de marca aquele lugar teria por conta daquele fenômeno natural que representaria também a glória de Deus. Então a glória de Deus sempre vai nos surpreender. A glória de Deus sempre vai nos levar a alguma coisa mais profunda ainda a respeito do seu caráter. Mas o que é glória, né? A glória, num sentido etimológico, de representação de uma palavra, né? Ela não significa muito mais do que simplesmente um orgulho, uma satisfação por ter alcançado algo, né? É aquilo que você se sente prazer através de uma obra que você fez. A glória é aquilo que você, depois de alcançar, percebe que aquilo traz para você um valor agregado que representa a sua pessoa. Por exemplo, o troféu é a glória de um time. Por quê? Porque aquele troféu representa um campeonato que aquele time alcançou. Então o troféu é a representação daquela glória, daquela empreitada, né? Daquela campanha daquele time para alcançar alguma coisa. As medalhas, por exemplo, de um soldado são a glória dele no campo de batalha. Representam aquilo que ele alcançou num campo de batalha. Agora, a glória do homem sempre é relacionada aos seus feitos, enquanto a glória de Deus é muito maior do que isso, porque ela é relacionada exatamente à sua própria pessoa. A glória de Deus se manifesta nas obras que ele faz. Tudo que Deus faz manifesta a sua glória. Mas ela só manifesta a sua glória porque ele em si mesmo é um Deus glorioso. É um Deus repleto de glória, né?
E a gente vai perceber essa relação entre glória de Deus e também os feitos de Deus quando nós observarmos o caráter de Deus. Mas por enquanto a gente vai ficar só na glória. No Antigo Testamento, por exemplo, a glória de Deus está ligada aos grandes feitos e à manifestação de Deus na natureza. Na criação, por exemplo, a glória de Deus está manifestada. Toda vez que Deus fala assim, e viu Deus que isso era bom, essa percepção de Deus, que aquilo que foi feito de maneira excelente, de maneira que trazia bênção, é uma manifestação da sua glória. A luz, por exemplo, que Deus cria no primeiro dia, é também uma manifestação da sua glória. A glória de Deus que, de novo, vai demarcar aquilo que iluminado está feito debaixo da glória de Deus e aquilo feito na escuridão está feito fora da glória de Deus, fora do conceito daquilo que representa a glória de Deus. A glória de Deus também se manifesta no mundo através da vida das pessoas. Muitos homens de Deus tiveram visões da glória de Deus, a gente vai ver isso mais para frente, né? Conheceram a glória de Deus em momentos distintos da vida. Por exemplo, Moisés viu a glória de Deus quando Deus se apresentou para ele no Sinai de uma forma extraordinária. Só que Elias viu a glória de Deus no Querite, quando os corvos vieram trazer carne para ele comer. É extraordinário, né? Isaías conheceu a glória de Deus no trono de Deus, diante do trono de Deus. Mas Davi conheceu a glória de Deus no observar das ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os grandes homens de Deus, por exemplo, como José, conheceu a glória de Deus estando preso e sendo vendido depois como governador. E outros homens conheceram a glória de Deus no campo de batalha, como Josué. A glória de Deus se manifesta na vida das pessoas em momentos distintos, de maneiras diferentes. Isso que é maravilhoso sobre a glória de Deus, porque muitas pessoas acham que a glória de Deus vai sempre se manifestar de maneira metafísica, mas às vezes ela se manifesta num socorro que Deus dá. Por exemplo, o salmista, Davi, mais uma vez, ele fala que quando ele estava fugindo de Saul, no Salmo de número 18, Deus se manifesta enviando socorro do céu, e o socorro que Deus envia do céu, para ele, era a glória de Deus manifestada na sua vida. Então, a gente percebe esse toque de Deus na criação, no contato com os homens, ou nos simples detalhes que marcam o seu caráter. Porque Moisés, mais uma vez, ele percebe a glória de Deus manifestada. Moisés percebe a glória de Deus manifestada, por exemplo, quando ele fala assim, que não existe outra rocha que ele conheça. Quando ele percebe, por exemplo, que a lei do Senhor é perfeita, que ela dá sabedoria às pessoas, que ela é poderosa para ensinar as crianças no caminho que tem que andar. A glória de Deus se manifesta. Moisés percebe, por exemplo, a glória de Deus se manifestando no seu caráter na escolha de Israel. Quando lá no capítulo 32 do seu livro de Deuteronômio, ele começa a dizer, por exemplo, que quando Deus separava as nações, quando delimitava a fronteira das nações, ele delimitou o número dos povos segundo Jacó, segundo a visão de Israel. E de todas as nações que ele podia escolher no mundo, ele chamou Jacó para a sua herança. Essa escolha de Deus, mais uma vez, mostra o caráter de Deus. Por quê? Porque Jacó era o menor. Jacó era o mais impotente. Mas Deus mostra a sua grandeza fazendo coisas extraordinárias através do menor. Porque ele escolheu as coisas vãs e as que não são para confundir as que são. Para que ninguém se glorie, para que a glória seja apenas dele. Então a manifestação da glória de Deus se mostra em vários aspectos, mais uma vez, na natureza, nas intervenções das pessoas, na vida das pessoas, e através simplesmente do seu caráter, Deus manifesta a sua glória e, mais uma vez, para a glória do seu nome. A palavra que delimita a glória no Antigo Testamento é a palavra kavod. E a palavra kavod, ela significa honra, ela significa glória. Mas a raiz da palavra significa peso. Peso. A glória de Deus é o peso da sua presença.
É por isso, por exemplo, que quando Isaías foi exposto a todo o esplendor da glória de Deus, ele falou assim, ai de mim que vou perecendo, o peso da glória de Deus. Quando você entra na presença de Deus, é como você entrar numa reunião que você não está bem vestido para ela. Você chega numa festa mesmo, eu não estou pronto para essa festa, eu não tenho condição de estar aqui. Você se sente inapropriado. Mas não é inapropriado porque aquela pessoa te causa isso. É porque a visão de você mesmo te causa isso. O peso da glória de Deus. Né? É por isso que, por exemplo, você já me ouviu falando isso, que todas as vezes que as pessoas tiveram um encontro com Deus de verdade, a manifestação de Deus de uma maneira palpável, de uma maneira visível na carne, ou então em uma visão gloriosa de Deus que parecia que ele estava vendo aquilo na carne, a pessoa caiu no chão, ficou como morta, sentiu medo. Tamanho a glória da visão que ela teve, por causa do peso que a glória de Deus causa. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe ainda a manifestação de Deus através da natureza. A gente percebe ainda a manifestação da glória de Deus através das coisas que foram criadas, através da intervenção. Mas aí no Novo Testamento, a glória de Deus agora explode quando ela se concentra na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É como se a gente tivesse uma explosão de glória na presença de uma única pessoa. Você imagina, Moisés no alto do monte, vendo Deus passando de costas, porque ninguém podia olhar a face do Senhor e ficar vivo. E Deus passando, e as miríades de anjos passando junto com ele. Milhares de anjos, a visão de Moisés. E aí João fala assim, e nós vimos a sua glória. A glória como o unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Toda aquela glória de Deus concentrada numa única pessoa, nascida numa criança, chamado e conhecido por nós como o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A palavra no Novo Testamento para glória significa doxa. É da onde a gente tira, por exemplo, alguns exemplos que a gente vê, como de Paulo no Novo Testamento, doxologia, que é uma manifestação, um intento de promover a glória de Deus. E onde é que a gente vê isso? Nesse hino que nós lemos aqui no início. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, como nós aprendemos no nosso Bible College, né, Raul? É um hino. É um hino para a glória de Deus colocado no Novo Testamento. É como se Paulo, no meio da sua mensagem, no meio da sua preleção, ele começasse a falar assim, olha gente, isso aqui é tudo muito bonito, mas peraí, deixa eu parar um minuto. Glória ao teu nome, Senhor, por essa maravilha. Que alegria, Senhor, poder contemplar a tua glória, perceber que o Senhor é maravilhoso, perceber que o Senhor é bom, justo e verdadeiro. É como se no meio de uma mensagem ele parasse e começasse a cantar o hino. Metade da glória celeste jamais revelou ao mortal. E começa a cantar e começa a louvar a Deus. Por quê? Porque a glória de Deus manifesta dentro da nossa alma uma alegria que salta para fora. Observar a glória de Deus faz com que o homem reaja, com que o homem faça alguma coisa, né? Essa é a glória de Deus que causa peso, mas também que causa com que o homem queira louvar e exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, por exemplo, confirma nessas cartas que Deus usa a sua glória para manifestar-se através da fraqueza dos apóstolos. Deus usa a fraqueza das pessoas para que através dele ele manifeste a sua glória. Por que isso? Porque Deus, mais uma vez, gosta de marcar tudo o que ele faz com a sua glória. E nós vamos perceber por que mais para frente. Revelando a glória de Deus, então. Existe um termo teológico que fala para a gente que toda revelação é progressiva. Ninguém recebe tudo de uma vez, né? Às vezes eu pego as crianças debatendo em casa, principalmente nessa idade deles que são muito próximos um do outro. O Noah chega vendo a Sarinha fazendo a tarefa dela e fala assim, você não aprendeu isso ainda? Nossa, você não viu isso ainda na escola? Poxa, e eu e a mãe damos uma bronca, né? Claro que ela não viu na escola. Ela ainda não estudou isso.
ela está em 2 anos mais nova que você na escola. Como é que ela vai ter estudado isso, né? Como é que ela vai ter visto isso? Ela não está na mesma classe que você. E na vida espiritual, do mesmo jeito. A revelação é progressiva. E tem coisas que nós recebemos de revelação progressiva de maneira pessoal, e tem coisas que nós recebemos de maneira progressiva, de maneira comunitária. Tem coisas que nós descobrimos na nossa caminhada particular com Cristo, mas tem coisas que os homens estão descobrindo de Deus na sua caminhada na história. Nesse sentido, a revelação de Deus é progressiva na história e a revelação de Deus é progressiva na vida de cada um de nós. Então nós trabalhamos sempre nesses dois modelos. E como é que isso se manifesta? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho a respeito disso aí? Né? Matthew Henry, por exemplo, ele fala que a Bíblia manifesta a sua glória de Deus desde a sua criação, o universo e na natureza, na história, principalmente na história da salvação, e em sua própria pessoa. Matthew Henry descrevia, para falar sobre a glória de Deus, ele falava, por exemplo, de Êxodo capítulo 33, né, onde Moisés viu a glória de Deus, e também o Salmo 19. Mas o que eu gosto mesmo é que Charles Spurgeon, ele faz um comentário do Salmo 19, e o Salmo 19, quando ele faz esse comentário, ele fala assim, é um louvor a Deus, ele escreve isso no seu estudo. Ele fala assim, o Salmo 19 é um louvor de Davi a Deus pelos 2 livros que Deus escreveu. O Salmo 19 é um louvor de Davi a Deus pelos 2 livros que Deus escreveu. Quais são os 2 livros que Deus escreveu, Davi? A natureza e a lei. Davi começa a dizer no Salmo 19 que a natureza é um livro que Deus escreveu. E de onde é que Davi tirou essa ideia? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia dá testemunho a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem fala se ouvem as suas vozes. Davi está dizendo que o Salmo de número 19, ele não é simplesmente alguma coisa que foi escrita de contar aquilo que está repleto no céu. Ele está dizendo que o firmamento está dando um testemunho a respeito de Deus. Está dizendo coisas a respeito do Senhor. Isso é tão fantástico que Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele entende isso. Ele fala assim, porque desde o céu se manifesta a ira de Deus. Porque tudo que se há para conhecer do Deus invisível, ele o fez conhecer através da natureza. Ou seja, o que Charles Spurgeon está dizendo para a gente é que é o seguinte, é que a revelação de Deus, da sua glória, já começa, já desde o início, escancarada pelas coisas que Deus fez. Ou seja, que o homem já é inexcusável, desde o primeiro sentido de vida, desde a primeira consciência de vida, de olhar para cima e falar assim, peraí, como é que isso aqui tudo está aqui? Matthew Henry, ainda ele chega a falar no seu comentário sobre o capítulo 1 de Gênesis, eu acho isso maravilhoso. Quando ele termina o versículo 27, a criação do homem, ele vai em Jó. O comentarista ele vai falar de Jó. Ele fala assim, é por isso que Jó está para sempre humilhado com todos os homens. A partir do capítulo 32 do seu livro. Porque quando Deus começa a falar assim, onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz o firmamento. Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando eu espalhei as estrelas no céu? Jó, onde é que você estava quando eu coloquei limite às águas e disse aqui para elas, até aqui vocês vêm e daqui vocês não passam? Onde é que você estava, Jó? O homem para sempre está humilhado, por quê? Porque quando ele aparece na história, Deus já tinha tudo pronto. Quando ele vem à vida, ele para sempre vai dizer, eu não concordo com isso que Deus fez. Você não estava lá para discordar ou concordar, meu amigo. Quando você chegou, estava tudo pronto. Quando você veio à vida, estava tudo preparado. Isso é, mais uma vez, a manifestação da glória de Deus sem linguagem, sem fala que seja inteligível pelos homens. Certa vez alguém perguntou isso numa escola dominical e eu achei uma pergunta bastante interessante, se bem que a maneira como a pessoa chega à conclusão é bastante pobre para mim. E ele falou assim, com que língua será que Deus falava com Adão no Éden, né? Será que ele falava e começou a falar em línguas estranhas, né? Será que é assim que ele falava?
E por isso que nós falamos línguas estranhas hoje. Eu acho que a manifestação das línguas, nesse sentido pentecostal como a gente entende, ela é maravilhosa e eu sou pentecostal até o meu do osso e eu amo isso aí. Mas eu acho que se a gente resume a linguagem e a comunicação apenas a fonemas, a gente diminui muito aquilo que Deus pode fazer na sua linguagem, na sua comunicação. Porque, por exemplo, assim, quando Deus disse haja luz, não existia nem vento, nem ar, para fazer a propagação do som. Então, em que língua que ele falou haja luz? O que isso me diz para mim e para você é que a linguagem que Deus tem conversado com a gente é muito além daquela que nós entendemos das línguas que nós conhecemos por fonemas. Você fala inglês, você fala espanhol, você fala português, a língua que Deus está falando com você hoje, que é o toque do Espírito Santo, que é os gemidos inexprimíveis, que é a intenção de Deus, que é o caminho e a conversão de Deus a um caminho justo e santo, fala em uma linguagem muito mais alta do que qualquer uma dessas. E mais uma vez manifesta a glória de Deus. Na continuação desse mesmo entendimento, o Charles Spurgeon fala assim, depois que ele termina de falar sobre a natureza e a manifestação da glória de Deus na natureza, ele vai falar assim, porque a lei do Senhor é boa e alegra o coração. A lei do Senhor é pura e dá sabedoria aos simples. Olha a glória de Deus manifestada, de que um homem simples, pelo conhecimento do que é justo na presença de Deus, se torna um homem sábio nas suas decisões. Ou seja, você não precisa ir para Harvard para ser um homem de moral. Você não precisa ir para a escola mais alta que os homens podem oferecer para ser um homem de respeito. A única coisa que você precisa de ter é conhecimento da lei do Senhor. Por quê? Porque nela se manifesta a glória de Deus através do seu caráter impresso na sua vida. A revelação de Deus, a progressiva revelação da glória de Deus na nossa vida, que vai mostrando, na vida de Jó, por exemplo, depois que ele termina todo o seu cativeiro, ele chega no final e fala assim, Senhor, antes eu te conhecia de te ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que agora Jó teve uma infusão, teve um crash course em glória de Deus, né? Teve um curso intensivo da glória de Deus. E através do quê? Da extrema provação. Conheceu a glória de Deus. Tem um hino no nosso hinário, o hino de número 126, que ele fala assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E no céu, as lindas melodias foram escutadas, foram ouvidas desde a escuridão. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim como Jó, quando nós estamos passando pelo vale, nós conhecemos a glória de Deus. Quando nós estamos passando pela vitória, nós conhecemos a glória de Deus. E tudo isso faz com que a gente saia do conhecimento teórico de Deus e passe na prática da comunhão, de andar de mão dada com o Senhor. Eu lembro, na minha caminhada, casado com a Ana, que hoje nós somos um casal muito melhor e conhecemos um ao outro muito melhor por causa das crises extremas que nós já passamos. É assim ou não é? Com Deus também é assim. A glória de Deus se manifesta na extrema escassez. A glória de Deus se manifesta na extrema luta. A glória de Deus se manifesta na extrema batalha. A glória de Deus se manifesta na absoluta vitória depois de um tempo de calamidade. A glória de Deus se manifesta de maneira progressiva na minha e na sua vida. A glória de Deus marca a nossa vida. É por isso que uma cantora brasileira, uma irmã, né? E eu costumo falar assim, os poetas. Essa irmã, ela canta um hino que ela fala assim, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou da glória de Deus, não consegue mais viver sem. Quem sabe que se Deus se manifesta, não consegue ficar sem a manifestação de Deus. A alma pede, o coração pede. É por isso, irmãos, que, com todo respeito aos nossos irmãos de outras linhas teológicas e de outros pensamentos denominacionais, não tem problema nenhum. É por isso, irmão, que o assembleano, toda vez que a gente encontra um assembleano que faz muito tempo que não vinha na Assembleia de Deus, fala assim para mim, pastor, eu estava com saudade.
Eu estava com saudade de chegar num culto e sentir a glória de Deus. Eu estava com saudade de chegar na igreja e sentir que Deus estava lá com a gente. E perceber a manifestação de Deus em cada detalhe da nossa vida. Me dá saudade. Porque quem já experimentou da glória de Deus não consegue ficar mais sem. Quem sabe que se Deus se manifesta em um ambiente, através de uma situação, não consegue ficar mais sem ela. Senhor, mostra-nos a tua glória. Senhor, nos mostra que o Senhor está com a gente através da tua glória, através da manifestação do teu poder no nosso meio. Na vida de Moisés também. Moisés estava acostumado a ver o melhor do Egito, a conhecer o melhor que tinha no Egito. Mas um dia, quando ele estava sem nada, um dia, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, eu gosto muito dessa expressão. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, nem ovelha o cara tinha mais. Não tinha um bezerro no nome dele. Não tinha uma ovelhinha no nome dele, um carneiro no nome dele. Era tudo sogro. Aquele grande Moisés, guerreiro, general, esse cara, esquece esse cara. Que tinha conhecido o melhor da cultura do Egito, esse cara, esquece esse cara. Eu estou falando do Moisés apacentando ovelha de trás do deserto. Perdido tudo, perdido toda a pompa, toda a honra que ele tinha no Egito, toda a glória do Egito. 40 anos fazendo isso. 40 anos vivendo com uma pessoa de dupla cidadania, de vida dupla. Tinha a vida pregressa e agora ele era o Moisés, o genro do Jetro. Talvez ele já tinha perdido até o nome, talvez lá a história era genro do Jetro. Ah, quem é aquele rapaz? Aquele rapaz ali é o genro do Jetro. Não tem nome. Mas lá naquele lugar daquele sofrimento, Deus manifesta a glória dele para Moisés. Moisés está passando num deserto e vê um arbusto pegando fogo. Coisa mais comum que existe é um arbusto pegar fogo, meu irmão. Que negócio, que dificuldade. No deserto, no calor do deserto, um arbusto pegar fogo. Mas ele percebeu que o arbusto tinha um mistério. Ele pegava fogo, mas não consumia. E aí a expressão dele do Êxodo é assim: então me disse, virarei para lá e verei esta grande visão. Porque o arbusto pega fogo, mas não se consome. E quando ele se aproxima, ele ouve o nome dele. Talvez já fazia tempo que ele não ouvia o nome dele, né? Talvez ele ouviu, ô, genro do Jetro. Mas ele ouviu o nome dele 2 vezes. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa, a manifestação da glória de Deus. Ao homem comum, ao homem dissidente, ao homem que já não era mais ninguém para nenhuma pessoa, a glória de Deus se manifesta na vida dele, na presença dele, para ele ser chamado para um trabalho que jamais Faraó daria para ele. Na história da vida dele, jamais receberia uma tamanha honra como ele recebe aquele dia da parte de Deus. Olha, é o seguinte, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Chegou até os meus ouvidos a reclamação daquele povo. E eu te levantei, Moisés, para você ir lá. A manifestação da glória de Deus de maneira pessoal. Ele e Deus. Deus e ele. Você e Deus na oração. Deus e você. Você e Deus na situação. Deus e você. Você e Deus na calamidade. Você e Deus ali. Não tinha mais ninguém. Não tinha o pastor, não tinha a irmã do círculo de oração, não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha o cônjuge, você e Deus. E Deus se manifesta, e Deus mostra a sua glória, e Deus fala no seu coração, e Deus te levanta do pó para a glória do seu nome. Mais para frente, Moisés teve uma outra experiência com a glória. Quando ele é chamado por Deus lá no alto do monte, junto com todos os anciãos de Israel, para ter uma conferência com Deus. Os anciãos não tiveram coragem. Deus se manifestou a sua glória agora de maneira não só individual, mas diante de todo o povo. Agora, sabe por que eles não tiveram coragem para subir para ver a glória de Deus lá em cima? Porque nunca tinham visto a glória de Deus no individual. Só tem condição, irmãos, de anelar pela glória de Deus na comunidade aquele que já viu a glória de Deus na sua vida pessoal. Só tem condição de experimentar a glória de Deus de maneira abrangente aquele que já experimentou na própria vida. Aí Moisés subiu lá em cima.
E diante de todo o povo, a glória de Deus foi manifestada na vida desse homem. E por fim, Isaías. Antes da gente partir para frente. Na vida de Isaías, quando a glória de Deus se manifesta, faz com que Isaías fique atormentado. E agora, é interessante que Isaías já tinha vivido uma vida como um profeta, já tinha um tempo profetizando, já estamos no capítulo 6 de Isaías quando isso acontece. E Isaías já tinha profetizado. Alguns teólogos falam que, na verdade, o negócio está invertido. Que o capítulo 6 é como se Isaías fizesse, olha, uma retrospectiva de como é que começou o ministério dele. Deixa eu voltar aqui para você uns anos atrás, olha, no ano que morreu o rei Uzias, então foi o ano que eu vi o Senhor, né? E que ele me chamou para profetizar. Alguns outros dizem que não. Dizem que realmente ele começa o capítulo 1 e tal, e no capítulo 6 ele tem essa intervenção divina. O fato é que o capítulo de número 6 não começa o seguinte: estava eu em oração, estava eu num tempo de busca ao Senhor, estava eu numa peregrinação religiosa. Não é assim que começa o capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias. Agora tem que pegar o contexto do rei Uzias, um dos maiores reis de Israel. Um grande homem de Deus, que acabou mal o seu ministério, é verdade, mas que marcou a história daquela geração. Uzias marcou a história daquela geração de Isaías. Alguns dizem, inclusive, que ele tinha um parentesco, talvez fosse primo de Isaías, alguma coisa assim. Né? Eu não sei, não conversei com as mães dele, não sei se elas eram irmãs, então não tenho certeza. Mas alguns teólogos falam que eles tinham um parentesco. Okay? E a expressão de Isaías, para falar da glória de Deus, fala assim: no ano que morreu o rei, eu vi o Rei dos Reis. No ano que aquela pessoa que representava para a gente segurança, que dava para a gente terra nos pés, no ano que eu perdi meu documento, no ano que eu fiquei ilegal, no ano que eu contraí aquela doença que eu achei que eu ia morrer, no ano em que eu perdi a maior oportunidade da minha vida, naquele ano foi o ano que eu vi a glória de Deus. Ele começa a sua expressão dizendo: num tempo de coisas inconvenientes, num tempo de circunstâncias contrárias, foi um tempo que Deus escolheu para manifestar a sua glória para mim. Foi lá que eu fui transportado para o trono de Deus, para a sala do trono de Deus, e vi o Senhor na sua majestade e da sua glória. Seu séquito enchia toda a casa. Isso é importantíssimo, principalmente porque ele começa com a expressão de falar a respeito de um rei. O séquito era a borda do vestido da majestade, que era colocado toda vez que o rei, que a majestade, que o monarca ganhava uma batalha nova. Se adicionava mais uma borda ao vestido do rei. Então ele está falando assim: ó, no ano que morreu o rei Uzias, um rei que morreu vitorioso, um rei que morreu cheio de honras, eu vi o Senhor. E uma coisa que já me marcou logo no começo: o vestido dele, o séquito do seu vestido, enchia todo o templo. Como assim? Tinha borda que não acabava mais. Era vitória atrás de vitória. Era honraria atrás de honraria. Era glória atrás de glória. Era manifestação do seu poder e do seu caráter, uma atrás da outra. E enchia todo o templo. E os serafins, o que eram os serafins, irmãos? Muita gente confunde. A gente precisa de correr, mas só para você ter uma ideia. Sabe quando você entra na sala do rei, que você já viu em filme e tal, e tem 2 guardas do lado? E os guardas estão lá marcando a presença? Então, os serafins eram os guardas da sala do trono. Quando Isaías entra, é um corpo estranho. O que eles fazem? Saem voando em volta do rei. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que ele está querendo dizer com isso? Nós estamos aqui para guardar a santidade de Deus. A santidade de Deus não está só nesse trono aqui, ela se manifesta na terra. E quem entra aqui na sala, se não tiver em condições, é consumido pela presença do rei, através de nós. Por quê? Porque a palavra serafim significa serpente ardente, que era uma manifestação daquilo mesmo que aconteceu no deserto, de que aqueles que não estavam seguindo a glória de Deus foram consumidos por Deus no deserto, picados por serpente. Ou seja, e quando eles eram picados, o que acontecia com eles? Era uma febre infernal e eles morriam de calor, por causa do extremo quentura que acontecia no corpo. Aqueles serafins,
Eles eram guardas da presença, e quem entrava na presença do rei, quem sem condições, era consumido pelo fogo que saía deles. Então era um fogo de consumo. Era um fogo que tirava a impureza, como por exemplo um fogo de um incinerador, que você joga lá dentro e é incinerado completamente por aquele fogo que está lá. É por isso que Isaías fala assim, ai de mim que vou perecendo. O que acontece com Isaías? Ele começa a ser incinerado, começa a derreter. Ele está falando, ai de mim que vou perecendo, porque é como uma pessoa que olha pela sua própria mão e a mão como se fosse perdendo os pedaços, as partículas. Está derretendo lá dentro, está sendo consumido. Porque os meus olhos viram o Senhor. E eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então, nesse momento, um dos anjos sai e pega com uma tenaz, uma brasa viva do altar e toca os meus lábios. E me diz, os teus pecados foram purificados e a tua maldade foi retirada. Ele para de ser consumido naquele momento. A manifestação da glória que consome o nosso pecado. Num tempo que a circunstância é contrária, é inconveniente. Isaías teve essa experiência da glória de Deus sendo manifestada na vida dele. Mas tudo isso, irmãos, ainda é muito pequeno. Quando nós saímos dessas visões, que são visões ainda, como que a gente pode dizer? Como se fossem visões limitadas da glória de Deus. Toda essa glória manifestada ainda são visões limitadas da glória de Deus. Porque se Jó, se Moisés, se Isaías tiveram momentos extraordinários da presença de Deus, quando Deus se torna carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo, então nós conseguimos enxergar a glória de Deus na sua plenitude. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, e a partir do versículo de número 16, e leia para mim, acho que acredita que até o 19. É capaz de estar no seu estudo aí também. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Pode ler. Se achou, pode ler. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário, não é? Depois que a gente dá um passante vendo a glória de Deus no Antigo Testamento, a gente encontra Paulo falando isso. Olha, porque toda a plenitude de Deus habitava nele. E todas essas coisas extraordinárias que nós enxergamos desde a antiguidade até agora, foi feito por causa dele. Ele é a imagem do Deus invisível. Sabe aquilo que Moisés só viu de costa? Nós vimos a sua glória de frente. Sabe aquilo que Isaías foi consumido pela presença de estar nele? O nosso pecado foi consumido em nós por causa do sangue que ele derramou. Sabe aquilo que Jó percebeu que era só as orlas dos seus caminhos? Nós entendemos como é que ele quer que nós caminhemos de verdade através dele. Sabe aquela mão que foi estendida desde os céus e resgatou Davi do meio dos inimigos que eram mais fortes do que ele? Era a mão dele que fez isso. E ele que colocou e estabeleceu todas as coisas no seu lugar. Porque o Pai quis, Deus Pai quis, que toda a plenitude de Deus habitasse nele. Agora, a plenitude não é a completude. O que eu quero dizer com isso? A plenitude é o seguinte, é que tudo aquilo que se pode conhecer de Deus está em Cristo. Tudo aquilo que cabe na mente humana de conhecer da glória de Deus está em Cristo.
E a coisa mais maravilhosa que a gente descobre nisso é que a glória de Deus se manifesta na humildade de Jesus. A glória de Deus se manifesta na simplicidade de Jesus. A glória de Deus se manifesta na pureza de Jesus. A glória de Deus se manifesta no amor de Jesus por mim e por você. Essa é a maior manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se manifesta no toque de Jesus, na minha e na sua vida. A glória de Deus se manifesta na comunhão dos crentes com o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa de terminar, e é uma pena que a gente precisa terminar hoje. Que a gente consiga continuar esse assunto aqui pelo menos umas 3 mais horas, né? Mas nós precisamos terminar, em nome de Jesus. A glória de Deus se manifesta em Cristo, no seu nascimento. A glória de Deus se manifesta em Cristo no seu ministério, no seu batismo. Você lembra quando a pomba aparece, o Espírito de Deus aparece na forma corpórea de uma pomba e fala assim, aí se ouve a voz do Pai do céu, este é meu Filho amado com quem me comprazo. A glória de Deus se manifestando no nascimento. Os anjos se manifestam, glória a Deus nas alturas. E paz sobre todos os homens de boa vontade. Deus se manifesta, falando, olha, glória a Deus, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No seu ministério, Jesus curando os enfermos, a glória de Deus se manifestada. No domingo nós falamos isso, né? Lembra do cego de nascença? Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Nem ele nem os pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Para que a glória de Deus pudesse ter uma oportunidade de ser manifesta. E sabe qual que é uma bênção para a gente hoje à noite, para a gente pegar para a nossa vida? É que a glória de Deus ainda continua procurando lugar para se manifestar ainda, viu? Olha, Senhor, olha um lugar aqui para o Senhor manifestar a sua glória aqui na minha vida. Olha essa situação, olha essa circunstância, Senhor, manifesta a sua glória aqui. Por que você não oferece os seus problemas nessa noite para você manifestar a glória de Deus através deles? Por que você não oferece as suas circunstâncias hoje? Senhor, manifesta a sua glória aqui. Agora se prepare. Porque se Deus for começar a manifestar a glória dele através dos seus problemas, 2 coisas vão acontecer. Eles vão ficar pior. E aquilo que vai acontecer vai ser extraordinário. Vai marcar a sua vida para sempre. Jacó, quando se encontrou com a glória de Deus, o resto da vida dele andou mancando. Porque foi quando ele encontrou com um anjo lá no Jaboque, e o anjo tocou a juntura da coxa dele, e o resto da vida dele ele andou arrastando uma perna. E todo mundo, quando olhava para Jacó, daquele dia em diante, falou assim, o que aconteceu com você, Jacó? Eu me encontrei com a glória de Deus. Eu me encontrei com a glória de Deus e a minha vida foi tocada, a minha vida foi transformada. E a minha vida foi mexida. Ele tinha marcas corpóreas de ter encontrado a glória de Deus. Estava no corpo dele. Não era só uma consciência da mente, uma coisa que ele tinha inventado. Não, estava marcada a vida dele. Assim também como no ministério de Cristo foi marcado pela glória de Deus, no ensino do Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus se manifesta na sua palavra. Eu uma vez estava lendo, a primeira vez que eu li o Salmo 94. O Salmo 94 é um salmo anônimo, então de vez em quando eu falo que foi eu que escrevi. E o Salmo 94 fala assim, Senhor, quando eu disse o meu pé vacila, a tua mão, Senhor, me sustentou. Multiplicando-se dentro de mim os teus cuidados, as suas consolações reanimaram a minha alma. Para quem está em angústia ouvir um negócio desse, meu Deus. Falei, Senhor, meu pé está escorregando, eu vou cair. Mas aí então, a sua mão foi quem me sustentou. Quando eu estava olhando para mim, multiplicando os meus cuidados, o que eu vou fazer com a minha vida? Como é que eu vou sair dessa? Foi as consolações do Senhor. E as consolações de Deus não é passar a mão e falar tadinho. A consolação de Deus é, olha, amanhã vai ser melhor. Você vai conseguir, eu vou te levar até lá. Eu vou te levar junto comigo. O Salmo 119, por exemplo, por volta do versículo 97, fala assim, se a tua lei não fora toda a minha alegria, não alguma alegria. O salmista está louvando a Deus pela glória de Deus na lei aí. Se a tua lei não tivera sido toda a minha alegria, há muito a minha alma teria perecido na angústia. Se eu não tivesse recebido uma infusão da glória de Deus, pelo simples ensino da palavra, entender o caráter de Deus e quem Ele é, olha, há muito tempo eu estava perdido nesse mundo aí.
Eu já tinha perdido a minha compostura. Eu já tinha desistido de tentar. Mas o ensino da palavra de Deus foi me ensinando, olha, como Deus é perfeito, Ele é bom, Ele vai me ajudar. Ele vai me dar uma mão, Ele vai lançar para mim um socorro e vai me ajudar a sair dessa. E vai me socorrer. O ensino da palavra de Deus, né? Na sua morte nós vimos a glória de Deus. Jesus mostrou a glória dele na sua morte. Jesus estava saindo com a cruz, carregando a cruz. E as mulheres da cidade chorando por ele. E ele olha para as mulheres e fala assim, não chorem por mim. Chorem por vós e pelos vossos filhos. Ele está falando assim, olha, eu estou cumprindo a minha chamada. Em outra passagem ele fala assim, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Na sua morte ele manifesta a glória. Quando o centurião olha para ele crucificado e fala assim, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. A sua glória é manifestada. Na maneira como ele se entrega. Quando manifesta mais uma vez a glória de Deus dizendo o seguinte, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dar a minha vida e para requisitar ela de volta. A vida é minha. E ele demonstra isso na sua morte, dizendo que por causa de nós é que era o corpo dele seria partido, que era por nossa causa que o sangue dele seria derramado. E acima de tudo, Jesus manifesta a sua glória na sua ressurreição. Foi um negócio tão extraordinário que Pedro, na primeira pregação em Atos dos Apóstolos, fala assim, olha, vocês mataram ele vocês mataram ele com a ajuda dos romanos. Mas Deus os ressuscitou dos mortos, solta as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Solta as ânsias, já pensou a morte? Não, fica aqui. Mas não tinha poder para segurar. Todo mundo que quis sair da morte, a morte segura aqui, fala, você não sai daqui, meu amigo, você está preso. Mas dele, a morte foi colocada às ânsias. Ficou ansiosa. Ficou perplexa. Porque quando tentou segurar, soltou as cadeias. Não, eu não vou ficar aqui, você não está entendendo. Não, você tem que ficar aqui, você morreu. Não, eu não fico aqui. Solta as ânsias da morte, porque não era possível. A morte não tinha condições de retê-lo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo agora começa a zoar da morte. Morte, onde é que está o seu arguilão? Morte, cadê a sua força, morte? Porque está escrito, tragada foi a morte na vitória. Jesus ressuscitou. A glória de Deus manifesta de uma forma extraordinária e sem precedentes. Nunca antes na história da humanidade alguém tinha voltado da morte depois de 3 dias enterrado. Por si só. E nunca depois também isso vai acontecer. Porque Deus agora manifesta a sua glória de uma forma extraordinária e absoluta. Porque agora na sua ressurreição, quando estão os discípulos fechados, com medo dos judeus, com medo dos romanos, agora Jesus aparece no meio daquele lugar e fala assim, paz seja convosco. Sabe que paz é essa? Essa é a paz que Paulo descreve aí em Colossenses. Fazendo paz, trazendo paz entre Deus e os homens. Essa paz seja convosco é como alguém que chega, olha, estava lá no acordo de guerra, lá na reunião de guerra lá no céu, e é o seguinte, foi assinado o acordo de paz, viu? Vocês estão em paz com o céu agora. Foi assinado o tratado de paz entre o céu e a terra. Mas como é que foi? O meu sangue foi suficiente para pagar todo o despojo da ira de Deus contra os homens. Está tudo encerrado. A conta foi paga. Vocês estão livres. A manifestação da glória de Deus na sua ressurreição, para a glória do nome de Jesus. Como eu me empolgo com isso, porque essa é uma realidade tão palpável na nossa vida, que a gente está vivendo hoje aqui, simplesmente conversando a respeito disso. A glória de Deus manifestada na realidade imutável do fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. E por fim, a glória de Deus na nossa vida. E eu termino por aqui.
a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Porque aí, Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala assim na sua oração: Pai, agora que tu me deste, eu dei a eles. Sabe aquela glória que o Senhor me deu para viver aqui? Para ser manifesta na frente dos homens? Então, essa glória que o Senhor me deu, eu dei a eles. Mas eu dei a eles com um propósito. Para que eles e nós fôssemos um, assim como eu e o Senhor somos um. Jesus nos deu a sua glória para que nós fôssemos uma unidade com Deus na terra. Jesus nos deu a sua glória para que nós vivêssemos a sua realidade lá do céu, aqui na terra. Eu dei-lhes a minha glória, a glória que tu me deste, eu dei para eles. Você acha uma pessoa mais legal do que essa? Mais extraordinária do que essa? Na escola, quando a gente era pequeno, a gente via aquele lanche que a mãe preparou para o coleguinha mais abastado. E a gente chegava para o coleguinha e falava assim: dá um pedaço. Aí o coleguinha falava: minha mãe não deixa. E aquela era a glória do coleguinha, né? De ter um lanchinho melhor do que o outro, de ter uma condição melhor do que o outro. Jesus não foi esse coleguinha. Jesus já orou logo para o pai: ó pai, talvez o senhor me pergunte o que eu fiz com a glória. Sabe o que eu fiz com a glória? Eu dei para eles. Eu dividi essa glória com ele, eu dei para eles a glória. Sabe por quê, pai? Porque eu quero que todo mundo desfrute aqui o que eu tenho com o Senhor. Eu quero que eles desfrutem dessa glória que eu tenho com o Senhor aqui. Então a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Para eles viverem comigo, para eles andarem comigo, para eles sentirem o que eu sinto, sendo filho do Senhor. E agora, por causa de Cristo, nós temos em adoção. E a manifestação da glória de Deus na nossa vida vem através, em primeiro lugar, disso que nós estamos fazendo aqui hoje, conhecendo mais de Deus. É uma manifestação da glória de Deus. É uma manifestação tão real, tão visível, tão palpável da glória de Deus na nossa vida. Na busca do nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. A manifestação da glória de Deus, a nossa busca por viver a verdade de Deus, por seguir a verdade. A manifestação da glória. Que nos dá certeza, irmãos, de que nós estamos no caminho. Tem tantos testemunhos que a gente podia contar aqui, mas nosso tempo já foi embora. É uma pena. No nosso amor uns pelos outros e ao perdido, a manifestação da glória de Deus. Quando eu amo você e você me ama, nós manifestamos a glória de Deus. Em uma outra passagem, mais uma vez lembrando o Senhor Jesus Cristo, ele falou assim: olha, o mundo saberão que vocês são os meus discípulos por causa da maneira como vocês se amam. E saberão que vós sois os meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Isso vai dar testemunho de que o Pai me enviou. Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, eu até hoje achando que era minha credencial de pastor da CJDB, que me dava autoridade para andar aí na rua como ministro do Evangelho. Olha que loucura. Eu achei que era minha credencial do Ministério do Belém, de membro da igreja, que me dava credenciais, ou então batismo nas águas, ou até mesmo o batismo no Espírito Santo. Mas Jesus falou assim: olha, a credencial de que você está em mim e eu estou em você é a maneira como você ama os seus irmãos. É a maneira como vocês andam em unidade como corpo. Isso fala muito maior do que as suas experiências diretas com Deus. Olha que extraordinário isso, meu irmão. Fala muito mais alto do que as suas experiências, em particular com o Senhor, da maneira como você vive na comunidade de crentes que você foi chamado para viver, da maneira como você ama os seus irmãos e vive todas essas experiências pessoais em comunidade. Que você, tá bom, Senhor, o Senhor dividiu a glória comigo, o que você é para os meus irmãos? O Senhor é o Salvador dos meus irmãos, eu vou ajudar eles para que eles alcancem salvação também. O Senhor é aquele que ministra a cura na vida dos meus irmãos, eu vou ser também um canal de cura na vida dos meus irmãos. O Senhor é um canal de ensino na vida dos meus irmãos, eu também vou ser um canal de ensino na vida dos meus irmãos. A unidade do corpo manifestada através do amor, que manifesta a glória de Deus, porque as pessoas chegam aqui e percebem: esse lugar é diferente. Quantos testemunhos eu já ouvi disso aqui, desse lugar? Olha, pastor, cheguei aqui, esse lugar está diferente.
Existe uma glória diferente. E direto, eu e você conversamos. Que uma das coisas que Deus tem nos dado nesse tempo que nós estamos vivendo é a unidade entre nós. É o nosso amor entre nós. É o nosso companheirismo de verdade. É olhar um para o outro e falar assim, olha, não tem ninguém na igreja que eu não goste. Eu amo todos os meus irmãos, eu tenho carinho por todos os meus irmãos. A manifestação da glória de Deus, do amor que nós temos uns pelos outros, para manifestar de novo a própria glória. Vivendo uma vida de oração. Daqui 2 semanas nós vamos começar a falar a respeito de oração. E você vai ver que extraordinário que a vida de oração manifesta a glória de Deus. Como nós percebemos, testemunhando a nossa fé, manifestamos a glória de Deus. Quando a gente fala assim, olha, vou dizer para você, meu amigo, aquele dia eu achei que a viola estava em caco. Mas aí do nada, Deus mandou uma solução. Deus mandou um resgate. Deus enviou a sua mão e mudou minha situação, testemunhando a nossa fé, manifestando a glória de Deus, buscando santidade, vivendo como Ele viveu, vivendo em santidade, separado do mundo, separado daquilo que é mundano, separado daquilo que é lixo, separado daquilo que é pecado, vivendo em santidade, que vai muito além da nossa indumentária, mas faz parte dela também, que vai muito além do nosso palavreado, mas faz parte dele também, que vai muito além dos nossos negócios, mas faz parte dele também. Tem gente que anda mais arrumado do que a jumenta do padre, mas a boca é um sepulcro caiado. Tem gente que a boca é limpa. Ele anda mais arrumado que a jumenta do padre, mas nos negócios ele é um desastre. A santidade que Deus nos chama a ter é de maneira completa, para manifestar a glória de Deus entre os homens. A coisa mais difícil é quando alguém chega na igreja que não conhece ainda a igreja, e entra e percebe que tem algum conhecido dele na igreja. E aí ele olha para o púlpito e fala assim, essa pessoa congrega aqui? Ah, aqui eu não fico não. Por quê? Porque a vida não manifesta a glória lá fora. Lá fora a reunião é para falar da pingaiada, lá fora da reunião é para falar das coisas malignas, lá fora os olhos é para seguir as mulheres que são lascivas, e os olhos para enxergar aquilo que é de fofoca que acontece no mundo. Quanta gente perde o dia inteiro no YouTube assistindo fofoca do Brasil. Assistindo o que a artista do Brasil está fazendo. O que a fulana de tal está falando. O que o casamento da fulana está se quebrando. Bota um hino, meu irmão. Bota um hino, minha irmã. Vai glorificar Deus. Ouve a mensagem do pastor de novo. Vai lá ouvir de novo, coloca de novo. Coloca as mensagens do nosso pastor Joel, para você ouvir. Vai ouvir um bom pregador da palavra de Deus, um que te ensina um ensino de verdade. Se você tiver dúvida de quem que é, pergunta para mim, eu te mando alguns. Vai glorificar Deus, coloca um hino de louvor, sai cantando alto pela casa. Você já sentiu a presença de Deus lavando louça? Lavando um carro? Você já sentiu a presença de Deus fazendo alguma coisa durante a casa? Você falou assim, para um minutinho aqui, vou parar um pouquinho. Se coloca de joelho no sofá e começa a orar e começa a chorar. Se você nunca sentiu isso, é essa a glória de Deus que Deus quer manifestar na santidade do seu lar, santificar as suas coisas, santificar os seus olhos, santificar a sua caminhada, para que você tenha experiências santas com Deus. Se você não experimentou isso é para você está perdendo tempo. Isso não é para gente santarrona, não, melhor do que os outros. Isso é para qualquer um que quer a glória de Deus na sua vida. Para qualquer um. Deus não escolhe, vou me manifestar esse e esse aqui, não. Experimenta se aproximar de Deus. Experimenta morder um pedacinho dessa glória que Ele disse que deixou para nós. E você vai ver que coisa extraordinária para a sua vida. E por último, e terminando, a glória de Deus é um tema central na Bíblia. E é revelado através da natureza, da palavra de Deus e especialmente manifestada de maneira escancarada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a glória de Deus, gloriosa e verdadeira. Nós, como seguidores do Senhor, a gente precisa de buscar uma vida de verdade no Espírito Santo, permitindo que a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo fala assim para a igreja lá em Coríntios, olha, mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Agora, eu e você, na nossa caminhada aqui na terra, somos convidados pelo Senhor para que o nosso rosto seja como um espelho que reflete a glória de Deus. Termino fazendo um contexto aqui de Paulo. Paulo está dizendo aqui que quando Moisés descia do monte, ele colocava um véu na frente do seu rosto, porque aquela glória ia esvanecendo. Quanto mais tempo ele ficava longe dessa glória física da presença de Deus, o rosto dele ia apagando a glória. Mas aí, agora, o Paulo está chamando assim, mas nós não. Essa glória não esvanece. Essa glória brilha mais. Essa glória vai se manifestando mais. Por quê? Porque Moisés passou um tempo com Deus e foi ficando longe. E quando você vai ficando longe, você não tem como acompanhar para se tornar o espelho. Agora, o Espírito do Senhor mora dentro de você. E ele te ajuda a aparecer com Jesus cada dia mais. Então, para você é de glória em glória, cada vez mais manifestando a glória de Deus no seu rosto. Então é o seguinte, nunca diga para você, eu era mais crente no passado. Não, você não era mais crente no passado. Você sempre foi menos crente no passado. O caminho da sua vida é sempre para ser mais crente. Você vai ser mais crente, porque vai ser mais glória, porque vai ser mais bênção, porque vai ser mais vitória, porque vai ser mais verdade na sua vida do Senhor Jesus Cristo. Termino com esse testemunho. Certa vez eu estava dirigindo para Boca Raton junto com a Ana, e eu olhei para ela e falei assim, minha filha, descobri na minha vida que eu sou um crente ruim. Do nada eu comecei a conversar essas coisas com ela, de vez em quando ela fica me olhando, eu falei assim, esse homem é doido. Você descobriu que eu sou um crente ruim, meu amor. Por que você está falando isso? Porque eu descobri que eu sou um crente ruim. Mas espera aí, eu já fui pior. Eu já fui um crente bem pior. Hoje eu estou ruim, mas já fui bem pior. E sabe o dia que eu fui pior, o pior mesmo possível? O dia que eu achei que eu já estava bom. A nossa caminhada com Deus é sempre para o melhor. E aquilo que nós vivemos com Deus hoje, sabe essa glória que nós experimentamos de Deus hoje, aqui nesse pequeno estudo, pequeno ensino, é apenas uma amostra do que Ele ainda tem para revelar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até o dia de ser perfeito lá no céu, onde a glória de Deus vai ser experimentada de uma forma que eu e você na terra jamais poderíamos experimentar. A glória de Deus ainda vai continuar se revelando na minha e na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse período. Glória a Deus. Teraganabasu. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Eu quero fazer um convite para onde é que você esteja me ouvindo. Se Deus falou com você hoje, fala assim, Senhor, me mostra mais da tua glória, Senhor. Oh, Senhor, me faz experimentar dessa glória que o Senhor nos deu, Senhor Pai, que o Senhor deixou aqui para a nossa unidade contigo. Ah, Senhor, eu quero te agradecer pelo ensino dessa noite, Jesus, pelo esse tempo glorioso na tua presença. Por esse tempo, Senhor Pai, repleto, Senhor Pai, do teu amor e do teu cuidado na nossa vida. Obrigado, Senhor Pai, por aprender, Senhor, no teu santo templo, Senhor. Por, Senhor Pai, receber de Ti graça, unção, Senhor, manifestação da Tua parte, Pai. A hora passa que a gente não consegue, Senhor Pai, alcançar tudo aquilo que a gente precisa de falar da Tua glória, Senhor, porque o Senhor é um Deus glorioso. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus verdadeiro, Senhor. Oh, Senhor Pai, continua manifestando a glória na vida dos Teus filhos, ó Senhor, abençoando cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão pela internet, Senhor Pai, manifesta a sua glória na vida da Nádia, Senhor, agora mesmo, Senhor. Vai lá, Senhor. Oh, Pai, manifesta a tua glória, Senhor, na vida de cada um dos enfermos da tua casa. Manifesta a tua glória na unidade da tua igreja, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor, no meu coração e na minha vida, Senhor. Manifesta, Senhor. E nos faz perceber, Senhor, Pai, que quão grande é o nosso Deus. Quão formoso é o nosso Deus. Ah, Senhor Pai, e fica conosco, Pai, o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.